Vou lá em Lucas capítulo 21, verso 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia de embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre modo repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, querido. Amém? Então o arrebatamento não é, querido, presta atenção, não é salvação. Salvação, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça vos sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é por quê? Pela fé. Você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Agora, o arrebatamento não é salvação. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quantos salvos tem aqui? Diga glória a Deus. Mas presta atenção, o arrebatamento, para nós, ele é um prêmio. Lá em 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo. Fala para o seu irmão: subjuga o teu corpo. E reduz a servidão, para que pregando a outros, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo fala que a preocupação dele é que Paulo era um pregador do evangelho. Paulo fala que o temor dele é que no dia que nós iremos prestar contas com Deus, ele não viria a ser reprovado. Agora, pode um crente ser reprovado? Pode. Não é que você vai perder a salvação, amém? Você é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então existe 3 pontos de vista, eu quero falar rapidamente para nós entrarmos aqui para você entender. 3 pontos de vista sobre o arrebatamento. Primeiro, o argumento pré-tribulacionista. O que é o pré? Pré-pago. Lembra seu celular? Pré-pago. Pré é antes. Os pré-tribulacionistas creem que o Senhor Jesus vai tirar a igreja pré-tribulação, antes da tribulação, que a ira do diabo, a tribulação é a ira do diabo. Tem crente que fala assim: pastor, estou preocupado não, quero ficar, eu vou na segunda chamada. Meu irmão, hoje o diabo, presta atenção, o diabo e suas hostes espirituais estão nas regiões, nos ares. Na tribulação, o diabo vai se materializar. Hoje o diabo, para atuar, ele precisa, ou ele pode jogar setas na sua vida, ou ele pode se materializar como? Possuindo uma outra pessoa. Certo? Amém? Então o diabo hoje, ele não pode como espírito tocar em você. Mas na grande tribulação ele vai se materializar. Então tem um argumento pós-tribulacionista, que quer crer o quê? Que a igreja vai passar a tribulação. Essa é uma linha onde é uma pouca parte que crê nisso. Mas agora, eu não creio nisso. Nós, pastor, nós cremos no quê? Não importa o que você crê. Eu vou te falar, mesmo que você não creia o que nós vamos falar, fique tranquilo, nós vamos conviver em paz, assim como eu torço para o Palmeiras e você para o Corinthians, amém? Fique em paz, não fique norteado. Assim, eu sei que tem uns irmãos que nem o Vinícius aqui, ó, ele veio da denominação que crê, que perde a salvação. Fala: Vinícius, fique tranquilo. Cuide da sua para você não perder, porque a minha não perde, porque a minha não depende de mim, depende do Senhor. E o Senhor nunca vai me perder, amém? Ele nunca vai me arrebatar da tua mão, Ele vai me segurar. Eu posso me espernear, tentar me soltar, mas o Senhor é forte e nunca. E tem o argumento do arrebatamento parcial, que nós cremos nessa visão. Nós cremos que uma parte dos crentes vão ser arrebatados. Quem que vai ser arrebatado? Só aquele que está vigiando e orando. Fala para você, irmão, você está vigiando e orando? Por que Jesus fala que o Senhor, que Ele virá como um ladrão? Ele está falando para a igreja, amém, irmãos? Amém?
como ladrão. Então, como ladrão, você precisa se cuidar, arrumar a sua casa. Para que você, depois ele fala, no seguinte texto, ele fala que muitos estão sobrecarregados, entorpecido o coração, como bêbado, e não estão prestando atenção nas coisas que estão sucedendo. Agora, só para você entender, passa para mim aí. Isso aqui é o plano, só para você entender, se localizar. Aqui, o Senhor Jesus veio 2000 anos atrás, certo? Morreu na cruz do Calvário, amém? Está comigo aí, amém? Este é o momento que nós estamos, momento atual, a era da igreja, dispensação da graça, do amor e da bondade de Deus. Aqui vai ser o arrebatamento. Nós estamos aonde? Nós estamos aqui? Não, nós estamos aqui. O arrebatamento estará aqui. Agora, nós não sabemos que hora que o Senhor Jesus virá. Ele virá como ladrão. Então nós não sabemos. E aí, o arrebatamento, depois do arrebatamento, marca um ponto central. Que após o arrebatamento vai começar o quê? A grande tribulação. Aquele ator bonito que passou no final ali, ele representa quem? O anticristo. É bonito, não vai ser bonito daquele jeito não, viu, filho? Vai ser mais feio. E aí, vai ser o quê? 3 anos e meio de falso atrás, porque a terra vai estar um caos. Vai estar um caos a terra. E aí o que vai acontecer? O anticristo vai vir sobre as nações, pregando a falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz. Aí o povo vai falar o quê? O mundo vai falar o quê? Quem dava problema para a terra eram os crentes. Os crentes eram o problema da terra, porque vai ser a falsa paz. E depois vai ter a perseguição. Então nós cremos que o Senhor Jesus não vai deixar a igreja passar a ira do diabo. Agora, se você crê que você vai passar a ira do diabo, fica feliz lá e dá um salve para o diabo, porque eu não creio nisso. Dá um salve para ele e fala assim, o pastor mandou aí, porque eu não vou estar, amém? Fala para o seu irmão, não vou estar. Quem ficar, pode ficar com o meu carro, com a minha casa, pode ficar com as minhas roupas, fica tranquilo. Eu falei, já dei um toque para o Júlio, pode ficar com o meu carro, se você der a chave reserva para ele. Falei para ele, ó, beleza, Ricardo? Pode ficar tranquilo, se porventura der a chave reserva para ele. E aí depois dos 7 anos, que aí toda a nação ouvirá que o Senhor Jesus é o Senhor. Pastor, quem vai estar pregando? Os crentes que não estavam vigiando e os judeus vão pregar. Acontecerá o maior avivamento. Pensa você, Anderson. Você conhece a palavra, mas você não foi arrebatado. E aí a Beth foi, porque a Beth vai, velho. Profetiza aí, irmão. Se você não for, Beth, eu estou ferrado. Quem que vai nessa igreja aqui? Sim ou não, Anderson? Aí você conhece a palavra, sim ou não? Um filme muito bacana é aquele filme Deixados para Trás, que te dá. Quem assistiu aquele filme Deixados para Trás? Que o pastor fica, aquele pastor fica, mas esse pastor aqui vai em nome de Jesus, viu? Está amarrado. Aí, Anderson, você conhece a palavra. Arrebatado, você vai saber, Jesus, o que você vai fazer? Como você vai viver? Como você vai viver? Vou pregar o evangelho. Sim ou não? Vou pregar o evangelho. Agora eu vou pregar o evangelho. Aí toda a terra, imagina o judeu. Porque o judeu está esperando a vinda do Messias ainda. Entendeu? Então o judeu vai pregar o evangelho, vão se converter. Então Jesus volta aqui. Certo? Aí ele volta com quem? Ele desce com quem? Ele desce com aqueles que foram arrebatados. Para começar o quê? O reino milenar, serão 1000 anos. Talvez você nunca escutou disso, filho. Mas esquenta a cabeça não, seu estômago vai tomando forma, aí você vai acostumando. Aí quem sabe você lê Apocalipse. Um dia eu estava, um tempo atrás, um pastor falou que não é para não ler Apocalipse não, que é muito difícil. Eu fico pensando, se tem um livro que você tem que ler, é Apocalipse. Sim ou não? Se é um livro que você tem que ler, é Apocalipse. E aí depois dos 1000 anos, vai ter aqui o julgamento do trono branco, que vai decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, que foram aqui, ó, todo o ímpio, toda a humanidade. O ímpio vai para o inferno, e os que estão no inferno, então, mas Deus é tão bom que mesmo o cara para o inferno, Deus dá uma satisfação para ele, viu? Você está indo para o inferno por causa disso. Deus é bom, né? Deus é educado, ele vai dar satisfação para o ímpio, que o ímpio está indo para o inferno. O camarada vive uma vida perturbada, cheia de demônio, ele vai para o inferno, ainda no último dia Deus vai falar para ele, ó, você está indo para o inferno por causa disso. Deus é educado, né? Se fosse Deus, eu mandava, queimava já, e já era, e não enche minhas palavras. Mas
Deus é educado. Vamos lá então, irmãos. Vamos lá. Então, nós cremos no arrebatamento parcial. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Espera aí. Depois nós que ficarmos vivos. Então quer dizer que vai ter o arrebatamento daqueles que ficaram, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, querido. Amém? Então o arrebatamento é para os crentes. Fala para o seu irmão, arrebatamento é para você, meu irmão. Nós vamos estar juntos. Você não precisa ficar com medo. Eu passei esse filme, mas não é para você ficar com medo, você não vai estar. Amém? Fala para o seu irmão, você não vai estar aqui na terra. Pastor, por que precisa ser arrebatamento? Primeiro, pela necessidade. Primeiro, querido, vamos considerar a necessidade do arrebatamento. Primeiro, o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, sabe por quê? Porque Ele vai livrar os seus filhos da grande tribulação. Jesus não vai deixar, porque Ele é Deus bom, amém? Ele não vai deixar seus filhos na grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira do diabo. Eu sei que tem muito irmão que acha que isso é história. Mas isso não é história, filho, isso é a palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus, querida? A primeira necessidade é porque a tribulação virá. Serão dias de severos perseguições, que terão de ser abreviados, querido. Os dias serão muito ruins. Olha o que fala lá em Mateus, capítulo 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os dias serão ruins, irmãos. Presta atenção. Você não acha, não. Os dias vão piorar. Cada dia, porque esse mundo jaz do maligno, filho. Pastor, por que nós estamos pregando isso? Porque você precisa se apaixonar pelo Senhor. Você precisa apaixonar pela vinda. Você não pode embriagar o seu coração com as coisas dessa terra. Esse mundo está caído. Esse mundo é do diabo. Esse mundo está dominado pela prostituição, pela ganância, pela orgia. E aí o Senhor Jesus fala: ai daquele que vai embriagar o seu coração com este mundo. É hora de você ficar uma lucidez espiritual, filho. Você precisa ser lúcido para que daquele dia não te pegue despercebido, sem querer. Estava despercebido. Nós estamos pregando, sabe por quê, querido? Porque por duas razões. Primeiro, porque nós não somos dessa terra. Amém? Nós somos do reino, filho. Nós somos do reino e nós estamos pregando por quê? Porque os dias estão próximos, querido. Abra os seus olhos. Eu quero te incentivar a você ler Apocalipse, você pesquisar. Os dias estão próximos, os sinais estão próximos. Outra razão é porque nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos difundir o Evangelho, querido. Segunda necessidade, o arrebatamento. Ele virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Um laço. Tem muitos que estão embriagados, querido. Presta atenção. Jesus fala que a Bíblia fala que teve um senhor que fez uma grande festa. E ele convidou 3 pessoas. Quais foram as pessoas? 3 servos. Eles deram 3 desculpas. Quais as desculpas que eles deram? Primeiro, um falou que tinha comprado terrenos e ia lá ver. Sim? Lembra disso? Presta atenção, irmão. Você compra alguma coisa sem ver? O povo dá desculpa. O outro falou que ia casar. E o outro tinha comprado uma junta de jumento e falou que ia andar. Tinha comprado o carro. A junta de jumento era um carro hoje. E aí, eles falaram que não vão participar da festa. Eu quero dizer para você, eu quero participar dessa festa em nome de Jesus. Eu vou estar lá. Quem vai estar comigo nessa festa aí? Diga glória a Deus, querido. Agora, o arrebatamento é para nós estarmos junto com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 21, verso 34, diz assim: então, quando o anticristo estiver aqui na terra, dominando, aprisionando, os irmãos ficam, pastor, qual que é o sinal da besta? Meu irmão, vou dizer para você. O sinal da besta, desde que eu sou crente, o sinal da besta foi tanta coisa. Já foi torcer para o Corinthians. Não é brincadeira, irmão. Hoje o sinal da besta é torcer para São Paulo, as coisas mudam. É brincadeira, perdoa os corintianos aí. O sinal da besta foi código de barras. Quem lembra disso aí?
Quando saiu a internet, que você tinha que entrar em qualquer Lampage, qualquer home, tinha que digitar www, lembra disso? Aí os crentes já falou www, 333, 666. Já foi tanta coisa, irmão. Já foi tanta coisa. Agora tem o chip. Já viu o chip? Falaram que até o Silvio Santos tem um chip. Aí já falaram tanta coisa, presta atenção. Pastor, qual que é o sinal da besta? Se você ficar aqui, você me diga depois lá como vai ser. Eu não quero saber da besta, eu quero saber do Senhor Jesus, filho. Eu não quero saber do anticristo, o chifrudo, ele é o rei dos ímpios. Eu quero saber do meu Jesus, eu quero saber de um dia estar com ele, eu quero ser arrebatado com ele. Olha o que fala em Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos. O que é acautelai-vos? Tome cuidado. Preste atenção, dá um preste atenção no seu irmão. Fala assim, ó, preste atenção, sacode ele aí. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e embriaguez das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre modo repentino, porque como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Então toda a terra, querido, toda a terra vai provar da tribulação. Terceiro, a tribulação, o arrebatamento virá, porque a tribulação virá sobre toda a terra. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Quantos guardam a palavra da perseverança, que é a palavra de Deus, querido? Se você guarda a palavra, o Senhor vai guardar você na hora da tribulação. Não fique triste, não fique preocupado. Agora, outra coisa, porque o arrebatamento, porque a destruição, como dor de parto, sobrevirá de forma repentina. A terra sofrerá muito, e Deus não quer que seus filhos sofram. Por isso que Ele vai nos arrebatar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então o Senhor Jesus vai arrebatar, por quê? Porque esse mundo está de mal a pior, filha. Então Ele tem que tirar os seus filhos. Há tanta doença, há tanta droga, há casamentos errados, há tanta ganância, filho matando pai, pai matando filho. Nós não vimos tanta destruição, tantos vícios, tantas doenças. Está assim ou não está assim? Vai chegar uma hora que o Senhor Jesus vai vir aqui, ó, e sequestrar, arrebatar os seus filhos para nos livrar, querido. Nos livrar, e vai entregar essa terra para o domínio do diabo. Porque aqui tem a igreja ainda, amém? Tem a igreja para resistir o diabo, amém? Presta atenção, querido. Se não fosse a igreja, esse mundo estaria pior. Como você acha que seria essa região aqui? Com tanto jovem que poderia estar nas drogas, mas estão aqui na igreja. Estaria pior. Estaria muito pior. Quantos divórcios aconteceriam se não fossem as igrejas? Fosse a palavra de Deus? Estaria pior, mais famílias desestruturadas. Então acredite, a igreja vai ser tirada da terra. Não é que o Espírito Santo, alguém falou, pastor, as pessoas não vão se converter porque o Espírito Santo vai na terra. Filho, o Espírito Santo habita onde? Aonde o Espírito Santo habita, amém? É dentro desse prédio? Porque esse prédio vai ficar, esse prédio não vai ficar arrebatado. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E os crentes cheios do Espírito vão subir, amém? E aí, filho, o diabo vai dominar. É simples assim, irmão. Não é tão complicado, não. Outra coisa, por que haverá o arrebatamento? Porque o diabo descendo sobre a terra com grande fúria. Apocalipse capítulo 12, verso 12 fala: por isso festejai os céus e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira e grande cólera, meus irmãos. Amém? Então presta atenção. Mas nós estamos debaixo da promessa de Deus. O Senhor Jesus vai arrebatar porque o Senhor Jesus quer nos livrar de tudo isso. Mas, por quê? Porque nós temos promessa. Quais são as promessas, pastor? Primeiro, nós vamos ser arrebatados porque nós confiamos na promessa. Para prevalecer e para escapar de todas essas coisas e permanecer de pé diante do trono de Deus. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiais, pois todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, estar de pé diante da presença do Filho do Homem. Haverá uma porção de gente que vai vir aqui ficar de pé diante do diabo, mas haverá um povo
que vai estar de pé diante da presença de Deus. Amém, queridos? E lá não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter tristeza. Quantos querem estar diante de Deus aí? Diga glória a Deus. Esta é a promessa para Deus, para os seus filhos. Há uma promessa para nós, filho. Pastor, está difícil servir a Deus. Persevera, filho. O céu é nossa bendita esperança. Não desanime. Não largue o Senhor. Persevere. Você não é dessa terra, querido. Você é do céu. Você é um cidadão do céu. Outra promessa, que nós vamos ser guardados na hora da aprovação. Por outro lado, querido, você precisa estar vigiando e orando. Mas por outro lado, nós devemos guardar a palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre todo o mundo. Presta atenção. Você precisa guardar a palavra. Um crente desviado, ele guarda a palavra? Sim ou não? Então arrebatamento, ele vai ser arrebatado? Não. Porque nós queremos um arrebatamento parcial. Porque nós queremos que tem que estar o quê? Vigiando e orando. Você precisa vigiar e orar, filho. Você precisa estar vigiando. Vigiando como vigia a casa. Para que o ladrão não te pegue de surpresa. Você precisa estar vigiando e orando. Quais são os fatos, pastor? Quais são os fatos? Primeiro, um sendo tomado, outro sendo deixado. A Bíblia fala, querido, que a nossa vigilância não significa que vamos deixar de trabalhar ou estudar. Amém? Amém, queridos? Não é para você deixar de trabalhar, estudar, não fazer nada, virar um parasita. Não. A Bíblia fala que os dois estarão no campus. Um vai subir e o outro vai ficar. Agora, pastor, quer dizer que metade da igreja vai ficar? Não. Quer dizer que é o seguinte. Primeira coisa, precisa ter salvo. Amém? A maioria dos teólogos dizem que esse texto, a maioria dizem que não necessariamente quem está dentro da igreja reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém, queridos? Tem gente que é simpatizante. Primeira coisa, você precisa ser salvo. Ser salvo. E outra coisa, você precisa estar vigiando e orando. Por isso que a analogia, mas pastor, vai ficar 50%? Não, é uma analogia que Jesus está usando. Mas ele está usando, é uma certeza, tem gente que vai ficar. Amém? Isso é uma certeza. Tem crente que vai ficar. Por que tem crente que vai ficar? Por que nós temos essa certeza? Porque depois o Senhor Jesus, o Evangelho vai ser pregado por toda a nação. Quem que vai pregar? O judeu e o crente que ficou. Quem não vigiou. Eles vão ficarem. Imagine. Aí, pastor, mas o crente que colocar a marca do anticristo, ele é salvo? Ele não era crente. Quem coloca a marca do anticristo não é crente. Sim ou não? É crente? Não. Outro. O filho varão sendo arrebatado para Deus. Presta atenção. Essa porção de crente que nós falamos que são os vencedores, não serão arrebatados para os ares, mas para o trono de Deus. Por quê? Presta atenção. O filho varão, não tenho tempo de explicar em Apocalipse, ele é aquele que ficou na tribulação. Então vai ter crente sendo arrebatado na tribulação. Por quê, pastor? Porque aqueles que não colocarem a marca da besta na tribulação, eles vão ser arrebatados e vão ser salvos também. Então vai ter muita gente que vai ficar, querido. Agora, qual que é o momento, pastor? O momento. Os irmãos estão acompanhando comigo? Amém? Amém? Diga amém aí se você está acompanhando. Amém. Se você não está acompanhando, diga amém também. Um dia você acompanha. Qual que é o momento? Então nós precisamos ainda considerar o momento do arrebatamento da igreja. Primeiro, o arrebatamento será antes da grande tribulação. Diga aleluia. A igreja não vai passar a grande tribulação. Não vai. Não vai. O arrebatamento dos santos vencedores acontecerá antes da grande tribulação. A palavra de Deus não diz depois de quanto tempo após o arrebatamento a grande tribulação começará. Mas a grande maioria dos teólogos dizem que vai ser instantâneo. Começou, foi arrebatado, começa a contagem da grande tribulação. Eu acredito, agora sou eu mesmo, eu dizendo, minha opinião, eu acredito que o anticristo já está na terra. Ele já está. Que a Bíblia nem fala de anticristo, né? A Bíblia nem usa essa expressão anticristo. Nós crentes que colocamos o apelido dele de anticristo.
Na verdade, a Bíblia fala da besta, a Bíblia fala da desolação. Então presta atenção, querido. A Bíblia diz que, primeiro, as condições. Quantos querem ser arrebatados aqui? Quantos vão ser arrebatados com o Senhor? Presta atenção. Existem condições, e é aqui que eu quero chegar. Quais condições para eu ser arrebatado? Primeiro, você precisa estar vigiando e orando. Existe um preço que precisamos pagar se desejamos participar do arrebatamento, querido. Existe um preço. A primeira condição que você que é salvo, você precisa estar vigiando e orando. Vigiar e orar, querido, não significa que somente oremos e não trabalhemos. Não, você tem que ter o seu coração para Deus. É o seu coração que vai determinar, querido. Lá em Lucas capítulo 21, verso 36, diz assim: vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Irmão, não é para você ficar andando na rua orando não, filho. É para você estar com o seu coração voltado para Deus. O seu coração deve ser para Deus. Se o seu coração está para Deus, acredite, nós vamos estar todos junto com Ele. Agora, por que ele fala para você tomar cuidado, acautelai-vos, tome cuidado, preste atenção, para que o seu coração não venha ficar sobrecarregado pelas coisas dessa terra. Pastor, então, o que é vigiar e orar? É você ter o coração para Ele. Pergunta para você, irmão, você tem o coração para o Senhor? Segunda condição, vigiar e estar pronto. Presta atenção, ficar apercebidos é ficar pronto. É aguardar. A Bíblia fala que ele virá como ladrão. O ladrão rouba a sua casa se você estiver desapercebido. Mas agora você vai lá e compra uma arma e fica esperando o ladrão. O ladrão vai roubar a sua casa? Aí, pastor, pode comprar arma? Claro que você pode. Para ficar dentro da sua casa, você pode. Com porte, claro, com toda a licença. Dentro da sua casa, você pode. Aí você fica esperando o ladrão. O ladrão vai roubar a sua casa? Não. Então, ficar apercebido, estar pronto, é você ter um espírito aquecido e um coração exercitado para amar a Deus, querido. Lá em Mateus capítulo 24, verso 40, diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiais, por não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Fala para o seu irmão, vamos vigiar, irmãos. Que o seu coração pode ser apaixonado por Ele. Mas considerai-vos, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem vem, querido. Então presta atenção. Você precisa vigiar. Você precisa estar com o seu coração para Ele. Nesses dias, essas palavras, para que é, pastor? É para você colocar o seu coração nele. Faça um exercício. Hoje é o dia, o culto de ceia. É um bom momento para você olhar o seu coração e tirar tudo aquilo que tem se afastado de Deus. Tudo aquilo que tem sobrecarregado, que tem entorpecido o seu coração. Para que no dia não te pegue de surpresa. Uma outra condição para o arrebatamento, querida. Os irmãos do louvor podem subir. É que você tem que amar a vinda do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, querida. Amar a vinda. Lá em 2ª carta aos Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor, querido? Você tem que andar pelas ruas, meu irmão, e ver uma injustiça, você vê o pobre, você tem que falar Maranata, Maranata. Você está passando por dificuldade, você passa por lugares, você vê injustiça, você liga a tua televisão, você vê aquela guerra da Síria, você vê a corrupção no nosso país, você tem que erguer as suas mãos e falar Maranata, Maranata, Senhor. Você tem que amar a vinda do Senhor, querido.
Muitos não desejam, não esperam e não amam a vinda do Senhor. Presta atenção. Tem gente que ele fala assim: o Senhor Jesus dia de voltar hoje. Sabe o que ele fala? Ai, pastor, misericórdia, preciso fazer tanta coisa. Meu irmão, você não tem noção o que vai ser a glória do tempo futuro. Você acha que essa terra está boa, sua juventude é boa? Você não tem noção que vai estar diante do Senhor. Vai ser um gozo pleno, uma abundância de alegria, de satisfação. Você nem vai lembrar dessa vida, filho. Você nem vai lembrar do seu marido, você quer saber? Ai, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Você não tem noção que vai ser do dia que nós vamos estar diante do Senhor. Você vai esquecer de tudo, filho. Seu coração vai ser embriagado por Ele. Todas as coisas vão ser para Ele. Os seus olhos vão ser para Ele, filho. Existirá um desejo no seu coração tremendo de adorar a Deus. Quando chegar lá, você não vai conseguir parar de adorar a Deus. Tanta glória, tanta presença, querido. Estava assistindo um filme. Tem um livro, é 90 Minutos no Céu. Quem já leu esse livro aqui? Ou assistiu o filme? Conta a história de um pastor que morreu num acidente. E ele fala que ele teve uma experiência de ir para o céu. E ele fala, depois que ele voltou, ele ficou com depressão. Porque ele chegou no céu, ele não queria voltar para a terra. E ele diz no livro que a presença de Deus era tão forte que ele esqueceu de filhos, de família, de mulher, de tudo que ele fazia aqui na terra. E quando ele diz no livro, quando os anjos foram até ele, falou para ele voltar, ele brigou com os anjos que ele não queria voltar, porque era uma presença tão gloriosa, tão boa. Toma cuidado, meu irmão, quando você fala assim: não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero dizer para você, seu coração deve clamar todos os dias: Maranata, Maranata. Vai ter um dia que todos nós estaremos diante de Deus, e lá não haverá choro nem ranger de dente. Mas o Senhor buscará a tua igreja e buscará aqueles que amam a tua vinda. Se você viver com esse desejo, um dia entrevistaram São Francisco de Assis. São Francisco de Assis estava regando uma plantinha e perguntaram para ele: São Francisco, se o Senhor Jesus voltasse daqui 2 dias, o que o senhor faria? Pergunta para o seu irmão: se o Senhor Jesus voltasse daqui 2 dias, o que você faria? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que você faria? Hein? O que você faria? Ai, perdoaria um monte de gente. Larga de ser sem vergonha, rapaz, perdoa agora. Ai, pregaria para minha família toda. Pregue agora. Ai, viveria uma vida para Deus. Viva agora. E o São Francisco, regando a plantinha, olhou para a pessoa e disse: se o Senhor Jesus voltasse daqui 2 dias, eu continuaria regando a minha plantinha. Sabe quem sai correndo fazendo coisas do tipo perdoar, do tipo pregar? É que não está fazendo ainda. Porque ele disse que continuaria regando a planta, porque ele tinha plena convicção que estava fazendo tudo o que deveria fazer. Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Nós somos o tempo que nós vamos ser arrebatados. Este é o tempo. Todos os teólogos dizem, todos os entendidos de escatologia dizem que haverá um grande avivamento na terra. Estava com um pastor semana passada. Ele é pastor de 3.900 igrejas. Ele caminha com o Bill Johnson. E ele diz: pastor, a terra está para experimentar o maior avivamento.
Sabe o que vai ter avivamento? Sabe o que vai ter conversão? Se prepare, meu irmão. Os anos vindouros nós vamos ganhar milhares de pessoas neste lugar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não vai perder para o diabo. Ele vai salvar muita gente em nome de Jesus. Vai ter mais gente no céu do que no inferno em nome de Jesus, querido. E Deus vai usar a tua vida. Sacode seu irmão e fala assim: meu irmão, você está preparado? Vamos que vamos. Aperte o cinto. Vamos que vamos. Martinho Lutero disse: você tem que viver. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui na frente. Você tem que viver, sabe como? Como o Senhor Jesus tivesse morrido ontem. Fala assim: viva como o Senhor Jesus tivesse morrido ontem. Fala para o seu irmão: morrido ontem, ressuscitasse hoje e vai vir buscar a sua igreja amanhã. Vamos viver dessa maneira, querido. Vamos viver dessa maneira. Pastor, não tem que casar? Tem que casar, mas que o casamento não tenha o seu coração. Pastor, tem que trabalhar? Trabalhe, mas que o trabalho não tenha o seu coração. Pastor, não tenho que ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro, mas que o dinheiro não tome o seu coração. Pastor, eu tenho que liderar a célula, mas você não pode liderar, amar a tua célula mais que o Senhor Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que amar e encher teu coração da presença e da glória de Deus, querido.